nos recantos mais inexplorados das majestosas montanhas, onde os picos se erguiam altivos em direção aos céus e os ventos murmuravam segredos antigos, reinava um soberano solitário. Zefir Monteis era o guardião das alturas, um rei cujo domínio se estendia pelas encostas íngremes e vales serenos, mas cujo coração permanecia envolto em sombras de solidão. Por esse motivo, seus súditos o chamavam de o Rei das Montanhas. Era ainda jovem e seus traços masculinos atraentes, porém não se relacionava com nenhuma mulher, pois possuía uma doença genética que o atacava à noite, e isso o impedia de procurar uma companheira, temendo que ela o repudiasse. No entanto, a solidão tem um preço esmagador, meus caros. Seus dias eram de intenso trabalho, mas as suas noites vazias e solitárias. Em um determinado momento, o rei Zefir começou a ansiar por algo mais do que a majestade das montanhas e a imponência do seu castelo de pedra. Ansiou por companhia, por alguém com quem compartilhar o silêncio das estrelas e o suspiro das brisas alpinas. Assim, desceu das alturas, deixando para trás o reino nevado e os segredos dos cumes em busca de algo que preenchesse o vazio de sua alma. Foi em uma aldeia humilde, aninhada aos pés das montanhas, que encontrou a resposta para a sua solidão. Lá, entre casas de madeira e campos verdejantes, conheceu Belle, uma aldeã simples cuja beleza irradiava a pureza das montanhas e cujo sorriso era como o sol que atravessava as nuvens. Ela, por sua vez, vivia de favores alheios, sem luxos ou grandezas, mas com um coração tão vasto quanto os próprios vales. Aceitou o convite do rei para ser sua esposa, não por desejo de riqueza ou poder, mas pela promessa de um lar e de um amor que ela nunca conheceu. Assim, Zefir e Belle uniram seus destinos em uma cerimônia simples, mas carregada de significado. No mesmo dia do casamento, retornaram às alturas onde o castelo se erguia como um guardião solitário das montanhas. No entanto, a harmonia entre os recém-casados não foi instantânea. O desconhecido pairava entre eles como névoa densa que obscurece o caminho. Belle ansiava por afeto, por palavras ternas que lhe aquecessem a alma, enquanto ele, habituado à solidão de seus aposentos, encontrava dificuldade em expressar seus sentimentos e lhe contar um segredo. A primeira noite do casal foi um fracasso. Belle esperou o rei no aposento, ansiosa por conhecer o seu marido intimamente. Mesmo sem nunca ter sido abraçada e beijada por ele, desejava estar em seus braços e sentir o poder daquele belo homem a lhe acariciar e satisfazer os prazeres até então desconhecidos por ela. Depois de aguardar por várias horas que seu marido entrasse nos aposentos e a tomasse nos braços, com lágrima nos olhos, percebeu que o rei não dormiria com ela na primeira noite de casados. Em seus pensamentos, questionou: ele não me deseja? Se não me quer como sua mulher, por que se casou comigo? Depois de muito pensar a respeito, adormeceu triste. De manhã, quando ela foi à sala de refeição,
Ele a aguardava para tomarem o café juntos. Triste ainda por ele não ter passado a noite com ela, disse: Senhor, eu o aguardei por muito tempo na noite passada. Ele lhe respondeu: Belle, perdoe-me por não ter ido ao nosso quarto. Eu acreditei que você precisaria de um tempo para se acostumar comigo. Ela, ao ouvir a resposta de seu marido, respondeu: Pois bem, eu o espero essa noite e não preciso de mais tempo para me afeiçoar a Vossa Majestade. Quando acabou de falar, olhou maliciosamente para ele. Na verdade, era ele quem precisava de um tempo para contar que sofria da síndrome de Willis-Ekbom, vulgarmente conhecida como a doença das pernas inquietas. Esta condição faz com que ele sinta um desejo incontrolável de mexer as pernas, que são movidas involuntariamente durante o sono. Zefir receava que a sua esposa não conseguisse compreender a sua doença noturna. Naquela noite, ele não foi ao quarto do casal, nem nas noites seguintes. Lamentava ter aquela doença e consultava vários médicos, porém, todos eram unânimes em lhe dizer que não sabiam a origem da enfermidade e desconheciam a cura. Porém, sempre nas manhãs, Zefir lhe aguardava sorridente, convidando-a para caminhar com ele, contando-lhe histórias, cercando-a com gentilezas e palavras agradáveis. Ele gostou dela desde o primeiro dia em que a viu, mas ainda temia em lhe contar o motivo de seu afastamento noturno. Belle ficava intrigada com as atitudes do rei, seu marido. Ao mesmo tempo que ele não a procurava nas noites, de dia era encantador e demonstrava ter um grande desejo por ela. Um mês já havia transcorrido e as noites se passaram, marcadas por um silêncio desconfortável e olhares perdidos no horizonte. Belle era uma mulher acostumada a enfrentar a vida e não fugiria da realidade em que estava vivendo. Quando completou um mês de casada, deitada em sua cama solitária e fria, tomou a decisão de partir, convencida de que seu marido não a amava. Não suportaria mais esperar que o rei a desejasse e não seria por ter uma posição nobre que a faria aceitar um casamento frustrado. Na manhã seguinte, Zefir aguardou Belle em vão para juntos tomarem o café. Percebendo que a sua esposa demorava em sair dos aposentos, soube pelos criados que a rainha havia partido muito cedo. Naquele dia, o rei se arrependeu de não ter contado sobre a sua doença para a esposa. Percebeu que o medo de perder a mulher que ele começou a amar fez com que a perdesse de verdade. Gostava de Belle e não sabia viver sem a presença dela em sua vida. Passou aquele dia sofrendo pelos cantos do castelo, até que decidiu ir atrás de seu grande amor e lhe contar toda a verdade. Belle foi aceita na última casa em que trabalhou novamente, mas os seus antigos donos não queriam que ela fizesse nenhum serviço, pois agora a consideravam como uma rainha. Ela não aceitou tal condição, pois pagaria a estadia no lugar com o trabalho. O rei, tomado pelo desespero diante da perspectiva de perdê-la,
lançou-se em uma busca desesperada por uma forma de provar o seu amor. E foi em um gesto inesperado, tão magnífico quanto os raios de sol que dançavam sobre a neve, que ele encontrou a resposta. Com uma delicadeza que contrastava com sua imponência, ele presenteou-a com algo tão singelo e precioso que iluminou a escuridão que os envolvia. Era um gesto de amor puro, em palavras, mas carregado de significado. Foi até onde ela estava, acompanhado de seus músicos reais. Quando os moradores da aldeia souberam que o rei em pessoa estava vindo buscar a rainha de volta para o seu castelo, foram presenciar o encontro dos dois. O rei, quando chegou em frente à casa humilde, não se intimidou com a presença de toda a aldeia para assisti-lo convencendo a esposa a voltar. Pediu que os músicos tocassem a música suave e, em voz alta, leu os versos criados para o seu grande amor. Belle, minha esposa encantada, meu coração por você chora. Não há palavra falada que lhe transmita por hora o meu sentimento, minha prezada. Oh, minha bela senhora, volte para os meus braços, minha amada. É o seu rei que te implora. Diante daquela demonstração de afeto genuíno, ela compreendeu que o amor não se expressa apenas em palavras, mas também em gestos simples e sinceros. Ele, com voz baixa, para que as pessoas em volta não o ouvissem, contou-lhe a verdade sobre a doença que o impedia de passar a noite com ela. Ela riu da preocupação do rei em lhe dizer um fato que, para ela, era insignificante. Depois lhe falou: "Meu amor, eu te amo. Não há doença que possa nos separar, tolinho", dando-lhe um beijo apaixonado na frente de toda a aldeia. Os aldeões, ao perceberem que o amor dos seus soberanos era verdadeiro, vibraram de alegria. Entre as montanhas que testemunharam sua jornada, eles descobriram que, apesar das diferenças e das dificuldades, o amor poderia florescer e perdurar para sempre. Assim, unidos pelo laço indissolúvel do amor verdadeiro, o rei e a bela aldeã escreveram juntos uma nova história onde as montanhas testemunharam não mais a solidão, mas sim a bela história de amor que encontraram um no outro.